O sol inclemente do meio-dia castigava a praça poeirenta, transformando o ar em uma massa trêmula e opressiva. No centro, um círculo de ódio se fechava em torno de um homem idoso, Elias. Seus ombros, curvados por décadas de um peso invisível, pareciam prestes a ceder sob o bombardeio de acusações e insultos. A multidão, um monstro de muitas vozes, movia-se com a fúria justa dos que se sentem traídos. Rostos contorcidos pelo rancor, dedos que apontavam como adagas, palavras que cuspiam a memória de uma tragédia antiga, o colapso da ponte, as vidas perdidas, a culpa que precisava de um rosto. E o rosto era o dele. Elias permanecia em silêncio, os olhos fixos em um ponto indefinido no chão rachado. Sua imobilidade era uma afronta, um refúgio de dignidade em meio à tempestade de desprezo que ameaçava afogá-lo. Ele não pedia clemência, não oferecia defesa, apenas existia, um farol solitário e frágil contra a maré de fúria coletiva. A humilhação se intensificava a cada instante, tornando-se física. Um empurrão o fez cambalear, mas ele recuperou o equilíbrio com uma lentidão que parecia ensaiada. O cuspe de um jovem atingiu sua bochecha, e ele não fez menção de limpá-lo, deixando a ofensa secar sob o calor implacável. Para eles, ele era a casca vazia de um homem, o repositório de toda a dor da comunidade. Ninguém notou sua mão direita, fechada no bolso do casaco puído, agarrando um pequeno objeto de metal. Dentro de sua palma suada, o latão frio de uma velha bússola militar era sua única âncora. A multidão não via o ex-comandante, o estrategista, o mentor. Viam apenas o pária, o culpado, o bode expiatório, e em seu silêncio encontravam a confirmação de sua culpa. Cada segundo de sua passividade alimentava o fogo, empurrando a raiva popular para mais perto do ponto sem retorno, onde a justiça se tornaria linchamento. O rugido da multidão foi subitamente cortado por um som mais grave e poderoso, o motor de um veículo oficial que se aproximava. Um carro preto, imponente e com vidros escuros, avançou lentamente, abrindo caminho entre as pessoas como uma quilha corta as ondas. A poeira assentou-se ao redor dos pneus e um silêncio tenso e expectante caiu sobre a praça. A autoridade havia chegado. As vozes morreram, os empurrões cessaram. Todos os olhos se voltaram para a porta do passageiro, aguardando o veredito do poder. A presença do carro era uma declaração em si. A desordem seria contida, a lei seria imposta. Para a multidão, era a chegada da ordem. Para Elias, era apenas a formalização de sua condenação. O ar ficou pesado, carregado não mais de raiva, mas de uma apreensão fria. O mundo parecia prender a respiração, suspenso entre a fúria popular e a intervenção do Estado. A porta se abriu com um clique seco. O general Vargas desceu do veículo, seu uniforme impecável desafiando a poeira e o caos do ambiente. Suas botas brilhavam, suas medalhas cintilavam, e seu rosto era uma máscara de impaciência e comando. Ele varreu a cena com um olhar frio, avaliando a turba e o homem no centro dela como quem analisa um problema tático a ser resolvido. Ele estava prestes a dar uma ordem, a dispersar a multidão com a força de sua patente, quando um grito agudo rasgou o silêncio. Era Helena, uma mulher cujo rosto era um mapa de dor antiga. Não toquem nesse homem, ele arruinou minha vida. O grito forçou o general a parar. Sua atenção, antes difusa, agora se concentrava inteiramente no ancião. Pela primeira vez ele realmente o viu. Seus olhos se encontraram através da distância e do tempo. A máscara de autoridade no rosto de Vargas trincou, substituída por um choque mudo. A cor sumiu de sua face. Ele paralisou. O tempo na praça congelou, esticando-se em um silêncio denso e palpável que engoliu o grito de Helena e a fúria da multidão. Para o general Vargas, o mundo inteiro se reduziu a um túnel estreito, com seus olhos em uma extremidade e o rosto envelhecido de Elias na outra. O sol forte, as dezenas de rostos raivosos, o cheiro de poeira e suor, tudo se dissolveu em um zumbido distante. Sua respiração ficou presa na garganta e o uniforme, antes uma armadura de poder, de repente pareceu pesado e sufocante. Cada medalha em seu peito era um peso morto, uma mentira reluzente que agora queimava sua pele. Ele não via um pária, um criminoso. Ele via o fantasma de sua própria consciência, em pé, sob o sol do meio-dia, esperando por ele há décadas. A paralisia não era apenas física, era a paralisação de uma alma confrontada com a dívida que jamais imaginou ter que pagar. A multidão, antes uma besta unificada em sua fúria, fragmentou-se em dezenas de indivíduos confusos. O silêncio do general era uma anomalia, uma quebra no roteiro esperado. Eles aguardavam uma ordem, um gesto de comando, a dispersão violenta ou a prisão imediata do culpado.
Em vez disso, testemunhavam a estátua de um homem poderoso, cujo rosto exibia uma palidez assustadora. Um murmúrio começou a se espalhar, não mais de ódio, mas de perplexidade. Por que o grande general Vargas, o herói da nação, olhava para aquele velho miserável como se visse uma assombração? A raiva coletiva, privada de seu alvo e de sua validação, começou a se transformar em uma curiosidade tensa e desconfortável. O poder havia hesitado, e essa hesitação plantou a primeira semente de dúvida em solo que antes era fértil apenas para a certeza da vingança. Elias, por sua vez, permaneceu imóvel, mas algo dentro dele mudou. O peso em seus ombros pareceu diminuir uma fração. Ele sustentou o olhar de Vargas não com desafio ou acusação, mas com uma serenidade profunda e cortante. Era o olhar de um homem que já havia perdido tudo e, portanto, não tinha mais nada a temer. Em seus olhos não havia súplica por misericórdia, nem o fogo do ódio. Havia apenas a calma resignação da verdade, uma verdade que ele carregara sozinho por anos. Como uma pedra no fundo de um rio, ele não precisava falar. Seu silêncio, que antes era interpretado como culpa pela multidão, agora se tornava uma arma passiva e poderosa. Era um espelho que refletia para Vargas não a imagem de um velho derrotado, mas o retrato de sua própria traição, perfeitamente preservado pelo tempo. Com um esforço visível, como se movesse um membro adormecido, o general Vargas piscou. O som do mundo real voltou em uma onda avassaladora. Os murmúrios, o calor, o choro distante de uma criança. O treinamento militar assumiu o controle, um instinto forjado em anos de disciplina. Ele precisava controlar a cena, restaurar a ordem, apagar a imagem que todos estavam vendo. Sua mente, antes um caos de pânico e culpa, começou a buscar freneticamente uma estratégia, uma saída tática daquela emboscada emocional. Ele endireitou a postura e a máscara de autoridade começou a se recompor, embora com rachaduras visíveis. Ele precisava agir, falar, reafirmar seu domínio sobre a realidade antes que a verdade silenciosa de Elias a despedaçasse completamente. A hesitação era uma fraqueza que ele não podia se permitir. Então, ele deu um passo, um único passo à frente, quebrando a imobilidade que o prendia ao lado do carro. Para a multidão, foi o sinal de que a ordem seria finalmente restaurada. Mas não foi o passo firme e decidido de um comandante. Foi um movimento lento, pesado, como o de um homem caminhando contra uma correnteza invisível. Cada centímetro de distância que ele diminuía em relação a Elias parecia aumentar a pressão em seu peito. A poeira que se levantou sob sua bota polida parecia a poeira de anos. De memórias enterradas que agora subiam à superfície. Ele não estava avançando para prender um criminoso, estava avançando para encontrar seu juiz, um juiz que ele mesmo havia condenado ao esquecimento e que agora se erguia diante dele, implacável em sua quietude. Observando o avanço do general, Elias fez um movimento quase imperceptível. Ele ergueu o queixo apenas 1 milímetro e seus ombros, antes curvados pelo peso da humilhação, se alinharam sutilmente. Não era um gesto de desafio, mas de recuperação. A postura do comandante, há muito adormecida, ressurgiu das cinzas daquele corpo envelhecido. Ele não era mais apenas a vítima passiva no centro do círculo. Naquele instante, ele se tornou um igual. O contraste de poder, antes tão absoluto, começou a se dissolver no ar quente da praça. A dignidade de Elias, silenciosa e inabalável, começava a emanar dele como um campo de força, uma autoridade moral que nenhuma patente ou uniforme poderia conceder ou retirar. A semente do conflito não era mais apenas uma dúvida na mente da multidão. Era uma postura, um olhar, uma presença. Dentro do bolso de seu casaco gasto, a mão de Elias apertou com mais força a bússola de latão. O metal frio e liso era uma âncora em meio à tempestade. Ele sentiu as bordas desgastadas, o peso familiar que o conectava a quem ele fora. Aquela bússola não apontava mais para o norte geográfico, apontava para o centro de sua própria integridade, um ponto fixo em um universo de caos e injustiça. Era o testemunho silencioso de sua verdade, um lembrete de que, mesmo quando o mundo inteiro o via como um homem perdido, ele sempre soube para onde seu norte moral apontava. A força que emanava dele não vinha de um desejo de vingança, mas da certeza tranquila de sua própria retidão, um conhecimento íntimo que o sustentou através de anos de exílio e desprezo. Vargas parou a poucos metros de Elias. Agora, ele podia ver os detalhes que a distância escondia. O cuspe seco na bochecha enrugada, os fios de cabelo branco colados à testa suada, as fissuras na pele curtida pelo sol. Mas, acima de tudo, ele via os olhos.
Eram os mesmos olhos que, 30 anos antes, o haviam observado com uma mistura de orgulho e esperança. Os olhos de um mentor que via em seu jovem protegido a promessa de um futuro brilhante. O reconhecimento foi como um golpe físico. A memória daquele dia, daquela promessa, daquela traição subiu por sua garganta como um veneno amargo. A praça inteira poderia desaparecer e restariam apenas eles dois, presos em um momento que o tempo se recusou a esquecer. Ele precisava quebrar o silêncio. O silêncio era o território de Elias, e ali Vargas estava em completa desvantagem. Ele abriu a boca, a intenção era projetar sua voz de comando, a voz que movia exércitos e silenciava dissidentes. Mas o que saiu foi algo mais fraco, mais frágil, uma versão falha de sua própria autoridade. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a frase dirigida ostensivamente à multidão, mas seus olhos não se desviaram de Elias. A pergunta pairou no ar, oca e inadequada. Não era uma busca por informação, mas uma tentativa desesperada de impor uma narrativa familiar a uma situação que havia saído completamente de seu controle. Era a pergunta de um homem que já sabia a resposta, mas rezava para não ter que ouvi-la. Elias não respondeu à pergunta superficial do general. Ele baixou o olhar por um instante, como se consultasse uma memória profunda, e então o ergueu novamente, encontrando os olhos de Vargas com uma clareza que perfurava a alma. Sua voz, quando finalmente falou, era um sussurro rouco, mas cada sílaba carregava o peso de décadas. Alguns mapas se perdem, general, disse ele calmamente, mas o terreno nunca esquece. As palavras eram enigmáticas para a multidão, que se entreolhou em confusão. Mas para Vargas, elas foram como o estalo de um gatilho, uma cifra que abria o cofre trancado de sua memória, revelando o exato local de seu crime, o ponto onde ele havia perdido seu norte para sempre. A semente do conflito havia germinado, o impacto daquelas palavras foi imediato e devastador. O pouco de cor que havia retornado ao rosto do general Vargas desapareceu completamente, deixando uma palidez mortal. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. O terreno nunca esquece. A frase ecoou em sua mente, derrubando as últimas defesas que ele havia erguido. Elias não o estava acusando. Estava simplesmente constatando um fato, uma lei da natureza tão imutável quanto a gravidade. A verdade não precisava ser gritada, ela simplesmente existia, presente na terra, sob seus pés, no ar que respiravam, e nos olhos do homem que ele havia destruído. O controle que Vargas acreditava ter era uma ilusão. Ele não era uma autoridade ali. Era apenas um homem diante do terreno de sua própria história, um terreno que de repente começava a tremer. O general Vargas recompôs-se com a velocidade de um predador que recupera o equilíbrio após um susto. A disciplina militar, forjada em décadas de comando e supressão emocional, ergueu uma muralha de aço em torno do pânico que florescia em seu peito. Ele transformou a vertigem da culpa em uma fúria fria e calculada. Aquele velho não iria destruí-lo, não ali, não daquela forma. Ele ergueu a mão, não para Elias, mas para a multidão, um gesto que exigia e recebia silêncio imediato. Sua voz, quando soou, era um trovão controlado, a personificação da autoridade inquestionável. Silêncio! A ordem será restaurada. Ele não olhava mais para Elias como um fantasma de seu passado, mas como um problema a ser eliminado, um erro a ser apagado da paisagem. A máscara de comando estava de volta, mais dura e impenetrável do que nunca, e por trás dela, um homem lutava desesperadamente para não se afogar em sua própria história. Ele deu as costas a Elias, um ato de desprezo calculado, e dirigiu-se à turba como um pastor a seu rebanho tresmalhado. Este homem, declarou apontando por sobre o ombro sem digná-lo com um olhar, confessa seu crime com delírios. Fala do terreno que não esquece porque sua mente está presa à cena de sua falha, ao lugar onde sua negligência custou a vida de nossos entes queridos. Ele pegou as palavras de Elias, a verdade cifrada, e as torceu em uma arma contra ele, transformando a metáfora da consciência em prova de uma obsessão doentia. A multidão absorveu a explicação com alívio. Era simples, fazia sentido e, o mais importante, vinha do general. A semente da dúvida plantada momentos antes foi arrancada e queimada pela certeza reconfortante da autoridade. A fúria coletiva, antes caótica, agora encontrava um foco sancionado, uma direção legitimada pelo poder. Vargas então caminhou lentamente em direção a Helena, a mulher cujo grito havia iniciado tudo. Sua aproximação era teatral, cheia de uma gravidade solene.
Ele parou diante dela e seu rosto, antes uma máscara de ferro, suavizou-se em uma expressão de compaixão estudada. Sua dor é a dor de todos nós, senhora, disse ele com a voz baixa e ressonante. E é por sua dor que a justiça será feita. Hoje. Ele colocou uma mão firme em seu ombro, um gesto de solidariedade que era, na verdade, uma apropriação. Ele estava usando o luto genuíno dela como um escudo para sua própria mentira, transformando-a sem que ela soubesse na principal testemunha de acusação no tribunal da praça pública. Helena, afogada em sua própria tragédia, apenas assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Para ela, aquele era um momento de validação. Para Vargas, era a consolidação de sua narrativa. Com a multidão e a principal vítima ao seu lado, o general finalmente se virou para encarar Elias. A distância entre eles agora parecia um abismo. A falsa compaixão desapareceu, substituída por um desdém gelado. Ele não via mais seu mentor, via apenas um obstáculo. Levem-no! Ordenou a 2 soldados que haviam descido do veículo, a voz cortante como vidro quebrado. A ordem era seca, impessoal, como se falasse de um objeto a ser removido. Enquanto os soldados se moviam para cumprir o comando, Vargas deu o golpe final, suas palavras dirigidas apenas a Elias. Um veneno sussurrado que a multidão não podia ouvir. Alguns homens perdem o norte, comandante, e se afogam na lama de suas próprias decisões. A ironia era uma lâmina cruel, uma referência direta ao passado que só os 2 compartilhavam, um último ato de profanação da memória que ele próprio havia traído. Os soldados agarraram os braços de Elias com uma força desnecessária. Ele não resistiu. Seu corpo cedeu, mas sua espinha permaneceu ereta. A humilhação era agora completa e oficial. O pária, antes julgado pela turba, agora era formalmente condenado pelo Estado, representado pelo seu mais alto oficial. A multidão assistiu em um silêncio satisfeito. A justiça, em sua forma mais primitiva e visceral, estava sendo servida. Eles viram o velho sendo arrastado, os pés se arrastando na poeira e sentiram uma onda de catarse vingativa. O general Vargas havia cumprido sua promessa. Ele havia restaurado a ordem, validado a dor deles e punido o culpado. Para todos naquela praça, a história havia chegado ao seu fim lógico e justo. O monstro havia sido enjaulado e o herói prevalecera. A tensão se dissipou, substituída por uma calma sombria e exausta. Enquanto era conduzido, Elias ergueu o olhar uma última vez. Não para Vargas, mas para o céu, para o sol implacável que testemunhava tudo sem julgar. Seu rosto era uma tela de resignação serena. Não havia medo, nem raiva, nem desespero. Havia apenas um cansaço profundo, a exaustão de um homem que carregara um fardo por tempo demais. No bolso, sua mão ainda segurava a bússola de latão. O metal agora parecia queimar, não como uma âncora, mas como o último vestígio de um mundo que não existia mais. Ele sentiu o empurrão dos soldados em suas costas, o calor do ódio da multidão, o peso do olhar vitorioso de Vargas. Ele havia se tornado o que eles precisavam que ele fosse, o receptáculo de toda a dor, um sacrifício necessário para que a mentira da comunidade pudesse continuar a existir em paz. O general Vargas observou Elias ser levado em direção ao veículo, uma figura frágil e encurvada desaparecendo entre os uniformes. Em seu rosto havia o alívio de um homem que acabara de sobreviver a um desastre. Ele havia enfrentado a verdade e a havia subjugado. Ele havia reescrito a história em tempo real, diante de dezenas de testemunhas. Ele se virou para a multidão, a postura relaxando em uma demonstração de controle absoluto, e deu um breve aceno de cabeça, como um ator que se despede do palco após uma performance impecável. Ele acreditava ter vencido. A crise fora contida, a ameaça neutralizada. O passado enterrado mais uma vez, agora sob uma camada ainda mais espessa de mentiras e autoridade. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas o silêncio de um túmulo recém-fechado. Os 2 soldados empurravam Elias com uma brutalidade contida, um reflexo da raiva da multidão que agora se transferia para as mãos da lei. O corpo do ancião cedia a cada empurrão, frágil como um galho seco, mas seus pés encontravam o chão com uma teimosia silenciosa, recusando-se a tropeçar. A poeira subia ao redor de seus sapatos gastos, criando pequenas nuvens que se desfaziam no ar pesado. O general Vargas observava a cena de longe, uma estátua de autoridade satisfeita. Em sua mente, o capítulo estava encerrado. O passado havia sido confrontado e, mais uma vez, subjugado por sua versão da verdade. A praça, antes um vulcão de emoções, agora se acalmava sob o peso de sua ordem, e o silêncio que se instalava era o som de sua vitória.
Ele respirou fundo, o ar quente enchendo seus pulmões com o gosto metálico do poder reafirmado, acreditando ter selado o túmulo de sua antiga traição para sempre. A multidão, privada de seu espetáculo e de seu alvo, começou a se dispersar lentamente. A energia que os unia se dissipou, e o monstro de muitas cabeças se desfez em dezenas de indivíduos que agora pareciam incertos, quase envergonhados. A catarse da vingança dera lugar a um vazio incômodo. Olhavam para as próprias mãos, para os rostos de seus vizinhos, e o fervor justo de momentos antes agora parecia algo mais sombrio, mais cru. Eles haviam desejado a destruição de um homem, e a autoridade máxima havia legitimado esse desejo. Mas a imagem do velho sendo arrastado, sua dignidade intacta apesar da humilhação, deixara uma fissura na certeza coletiva. O silêncio não era de paz, mas de uma dúvida latente, uma pergunta que ninguém se atrevia a formular em voz alta, mas que pairava no ar como a poeira que se recusava a assentar. Enquanto os soldados forçavam Elias a passar por Helena, o último obstáculo humano antes do veículo, um dos guardas o empurrou com mais força. O corpo do ancião colidiu com o ombro do soldado, um solavanco seco e desajeitado. Nesse movimento brusco, algo escapuliu do bolso interno de seu casaco puído. Não foi um som alto, apenas um baque surdo na terra batida, seguido por um breve brilho metálico sob o sol impiedoso. Um pequeno objeto de latão, escurecido pelo tempo, rolou por um instante antes de se imobilizar na poeira, a poucos centímetros dos pés descalços de Helena. Era uma forma circular, densa, um pedaço de um passado que caía no presente como uma semente de discórdia. Ninguém pareceu notar, exceto a mulher cujo grito havia selado o destino daquele homem. Os soldados não pararam. Sua missão era remover o problema, não recolher seus pertences. Continuaram a empurrar Elias em direção à porta aberta do carro, sua impaciência evidente na rigidez de seus movimentos. O próprio Elias não fez menção de ter notado a perda. Talvez a exaustão e a resignação tivessem embotado seus sentidos, ou talvez ele soubesse que não adiantaria lutar por aquele pequeno fragmento de sua identidade. Para o mundo, era apenas um pedaço de lixo, um detalhe insignificante na grande narrativa de sua culpa. A cena continuou seu curso inevitável, o culpado sendo levado, a ordem sendo restaurada. O pequeno objeto de latão ficou para trás, uma vírgula esquecida em uma frase que todos acreditavam ter chegado ao seu ponto final, uma peça fora do lugar no quebra-cabeça cuidadosamente montado pelo general. Mas os olhos de Helena, antes turvos de lágrimas e ódio, fixaram-se naquele ponto brilhante no chão. O mundo ao seu redor pareceu emudecer. O general, a multidão, os soldados, tudo se tornou um borrão periférico. Seu foco se estreitou até se concentrar inteiramente naquele círculo de metal. Era uma bússola, uma velha bússola militar inconfundível em seu design robusto e funcional. O latão estava amassado em alguns pontos, o vidro trincado, mas a sua essência era clara. Uma ferramenta de orientação, um instrumento de precisão, um símbolo de propósito e direção. E essa imagem colidiu violentamente com a figura do homem que ela acusara. Um velho decrépito, desorientado, a personificação da falha e da negligência. A dissonância foi como uma nota desafinada em uma canção que ela conhecia de cor. Uma memória fantasma, etérea e teimosa, aflorou em sua mente. Não era uma imagem clara, mas uma sensação. A lembrança de seu filho, ainda menino, fascinado pelas histórias de seu avô sobre a guerra, sobre os homens que usavam bússolas para encontrar o caminho na escuridão, para liderar outros para a segurança. Para ele, aqueles objetos não eram apenas metal e vidro. Eram símbolos de honra, de responsabilidade, de um norte moral que nunca se perdia. Como aquele velho, aquele pária, aquele assassino negligente, poderia ter em sua posse um emblema de tudo o que ele supostamente não era? A pergunta brotou em sua mente não como um pensamento, mas como um incômodo físico, uma pedra em seu sapato pequena demais para ser removida, mas impossível de ignorar. O general Vargas, de seu posto de observação, notou a mudança. Viu o exato momento em que o olhar de Helena se desviou do drama principal para aquele ponto insignificante no chão. Ele viu sua hesitação, a forma como seu corpo, antes tenso de dor, agora se inclinava ligeiramente para a frente, movido por uma nova força, a curiosidade. Um alarme silencioso soou em sua mente. Ele era um mestre da estratégia, um homem que entendia que as batalhas mais importantes eram frequentemente perdidas por causa de detalhes esquecidos, de variáveis não controladas. E aquela mulher, a peça central de sua narrativa de justiça, estava agora olhando para algo que não fazia parte do roteiro.
Uma ansiedade fria, como uma gota de gelo, escorreu por sua espinha. Ele começou a caminhar em direção a ela, seus passos medidos e calmos, disfarçando a urgência que sentia. Sua intenção era interceptar, controlar, redirecionar. Ele usaria sua voz grave e compassiva para trazê-la de volta à sua dor, para lembrá-la de sua perda, para garantir que sua atenção permanecesse onde deveria estar, no homem culpado que estava sendo levado. Senhora Helena, ele começou a dizer, a voz um veludo de falsa empatia. Deixe que a lei cuide de tudo agora. Seu sofrimento acabou. Ele se aproximava para ser o consolador, o protetor, mas seu verdadeiro objetivo era se interpor entre ela e aquele perigoso pedaço de metal no chão, para apagar aquela pequena anomalia antes que ela pudesse crescer e contaminar a sua vitória perfeita. No entanto, o movimento do general teve o efeito oposto. A multidão, que já se dispersava, parou. Todos os olhos se voltaram para acompanhar a figura imponente do herói nacional caminhando em direção à viúva enlutada. Sua ação, destinada a ser uma manobra discreta, tornou-se o novo foco da praça. Em vez de apagar o detalhe, ele o iluminou com um holofote. O silêncio, antes pesado de resignação, agora se encheu de uma nova tensão, uma expectativa sutil. O que o general iria fazer? O que havia chamado sua atenção? A curiosidade, antes restrita a Helena, começou a se espalhar como uma ondulação na água, contagiando a todos que assistiam. Ignorando completamente a aproximação e a voz do general, Helena agiu. Movida por um impulso que ela mesma não compreendia, ela se ajoelhou. O gesto chocou a todos. A mulher que representava a dor e a acusação agora se curvava na poeira, não em desespero, mas com uma concentração intensa, como uma arqueóloga que encontra um artefato precioso. O tecido de seu vestido preto se sujou de terra, mas ela não se importou. Seu mundo havia se tornado pequeno, contido no espaço entre seus olhos e a bússola. O general parou abruptamente a poucos passos de distância, pego de surpresa. Ele não podia ordenar que ela se levantasse sem parecer um tirano. Estava preso, forçado a assistir, impotente, enquanto a narrativa que ele construíra com tanto cuidado começava a desmoronar. Seus dedos, trêmulos pelo choro recente, tocaram o metal. Estava quente, impregnado com o calor do corpo de Elias. Ela o pegou, sentindo seu peso sólido e honesto na palma da mão. Era um objeto real, tangível, uma verdade física em um dia cheio de palavras e fúria. Com o polegar, ela limpou a poeira da tampa, um gesto quase carinhoso. A superfície de latão, embora gasta, revelou o brilho suave de um material que fora polido muitas e muitas vezes. A agulha sob o vidro trincado ainda tremia, buscando obstinadamente o norte. Aquela pequena agulha, insistente e fiel à sua natureza, parecia uma acusação silenciosa contra a confusão e o caos daquele dia. Então ela se levantou, não mais como a vítima frágil, mas como alguém que segurava uma prova, embora ainda não soubesse do que. Ela não olhou para o general, que a observava com uma expressão indecifrável de alarme. Em vez disso, seus olhos buscaram a figura de Elias, que agora estava parado junto à porta do veículo, esperando o empurrão final para dentro. Ela ergueu a bússola, segurando-a entre eles como uma ponte, um elo. Seu rosto não continha mais ódio. A fúria havia sido lavada, substituída por uma confusão profunda e dolorosa. A certeza que a sustentara por anos havia se quebrado, e em seu lugar havia apenas uma pergunta enorme e silenciosa que ela dirigia ao homem que arruinara sua vida. Naquele exato momento, como se sentisse o peso do olhar dela, Elias virou a cabeça. Foi um movimento lento, quase imperceptível. Ele não olhou para Vargas, nem para a multidão, nem para os soldados que o seguravam. Seus olhos encontraram os de Helena, e o que ela viu ali a abalou até o fundo da alma. Não havia culpa, nem desafio, nem súplica. Havia apenas uma tristeza infinita, um cansaço que parecia vir do centro da terra. Era o olhar de um homem que não apenas entendia a dor dela, mas a compartilhava. Um reconhecimento mudo de perda, uma comunhão de sofrimento que atravessou o abismo de ódio entre eles e os uniu por um instante em sua tragédia mútua. O general Vargas viu tudo. Viu a bússola na mão de Helena. Viu o olhar que passou entre ela e Elias. E de repente o ar pareceu rarefeito em seus pulmões. Uma memória trancada a 7 chaves por 30 anos arrombou a porta de sua mente com uma violência brutal. Ele se lembrou daquele dia, um jovem cadete recebendo aquela mesma bússola das mãos de seu mentor, o comandante Elias, e lembrou-se das palavras que a acompanharam. Para que você nunca perca o norte. O sangue gelou em suas veias.
O chão sob suas botas polidas pareceu se transformar em areia movediça. A vitória tão absoluta momentos antes se desfez em pó, revelando o abismo de sua própria consciência. Helena, ainda segurando a bússola, deu um passo hesitante em direção a Elias. O movimento foi pequeno, mas na praça silenciosa pareceu um terremoto. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo, apenas que precisava. Precisava entender o que aquele objeto significava, o que aquele olhar queria dizer. A bússola em sua mão parecia pulsar com uma vida própria, uma verdade que lutava para vir à tona. Cada centímetro que ela avançava era um centímetro que o poder do general recuava. A virada não estava mais sendo pronunciada. Ela estava acontecendo, silenciosa e inexorável, impulsionada pelo gesto de uma mulher em luto e pelo peso de um pequeno círculo de latão. O soldado que segurava o braço de Elias, vendo a aproximação de Helena, fez um movimento para bloqueá-la, mas uma voz o deteve. Espere! A palavra foi dita em um tom baixo, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade que congelou o soldado no lugar. Não foi a voz de comando do general, foi a voz de Elias. Pela primeira vez naquele dia, ele falava não com enigmas, mas com uma ordem clara e calma. Ele não se moveu, não se debateu, apenas falou, e o mundo ao seu redor obedeceu. Naquele instante, o velho pária deixou de ser um prisioneiro. Ele se tornou, mais uma vez, um comandante. O equilíbrio de poder não estava mais mudando, ele já havia virado. A bússola na mão de Helena parecia agora incrivelmente pesada. Ela parou a poucos metros de Elias, o espaço entre eles carregado de uma eletricidade palpável. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não vieram. O que ela poderia perguntar? Como poderia começar a desvendar a mentira que havia definido sua vida por tanto tempo? Em vez de falar, ela simplesmente estendeu a mão, oferecendo a bússola de volta a ele. O gesto era uma pergunta, um pedido de ajuda, um ato de rendição. Ela estava devolvendo a ele não apenas seu pertence, mas também o poder de definir a verdade. Ela estava admitindo, sem palavras, que seu norte havia se perdido e talvez, apenas talvez, ele fosse o único que poderia ajudá-la a encontrá-lo novamente. O general Vargas assistiu a essa troca silenciosa com um horror crescente. Cada segundo que passava era um prego a mais em seu caixão. Ele havia subestimado o velho. Havia subestimado a força da verdade. Acreditava que o poder de seu uniforme e de sua patente poderiam enterrar qualquer fantasma. Mas ali estava o passado, não como uma assombração, mas como um objeto sólido e real, nas mãos da mulher que era o pilar de sua farsa. Ele tentou dar um passo, dizer algo, intervir, mas seus pés pareciam chumbados ao chão. A autoridade que ele projetava era uma casca oca, e por dentro, o jovem cadete apavorado que havia perdido o norte estava gritando em silêncio. Elias olhou para a bússola na mão estendida de Helena e depois para o rosto dela. Um traço de algo que poderia ser um sorriso, infinitamente triste, tocou seus lábios. Ele fez um leve aceno com a cabeça, um gesto de aceitação. Não da bússola, mas da pergunta dela. Ele não precisava do objeto de volta. A bússola havia cumprido sua última missão. Havia encontrado o caminho através de décadas de mentiras e silêncio para chegar exatamente onde precisava estar, no coração da dúvida. O terreno, como ele havia dito, nunca esquece. E agora, finalmente, alguém mais estava começando a se lembrar junto com ele. A virada silenciosa estava completa. O poder não residia mais no uniforme do general, mas na mão de uma viúva segurando uma bússola quebrada. A verdade não precisava mais ser revelada com um grito. Ela estava ali, presente, esperando para ser reconhecida. A praça inteira prendeu a respiração, sentindo a mudança no ar. A história que todos pensavam conhecer havia se rompido, e uma nova, mais antiga e mais dolorosa, estava prestes a começar. O sol do meio-dia continuava a brilhar, mas agora iluminava uma cena completamente diferente. Não a condenação de um culpado, mas o julgamento iminente de um herói. O cliffhanger não era mais sobre o que aconteceria com Elias, mas sobre o que o general Vargas faria a seguir. Ele estava encurralado, não por soldados ou armas, mas pela prova silenciosa de sua própria traição. O olhar de cada pessoa na multidão, antes cheio de admiração por ele, agora se voltava com uma curiosidade inquisidora. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam que haviam sido enganados. A máscara de Vargas começou a rachar sob a pressão de centenas de olhos, e por trás dela, a face nua do pânico e da vergonha começou a se tornar visível para todos. A expectativa de que as coisas iriam mudar se transformou na certeza de que tudo já havia mudado.
O silêncio que se abateu sobre a praça era uma entidade física, mais pesada que o calor, mais opressiva que a multidão. Cada respiração era audível, cada movimento ocular era um evento. No centro desse vácuo sonoro, a bússola de latão na mão de Helena brilhava como uma estrela solitária, um ponto de interrogação metálico que questionava a realidade que todos ali haviam construído. A fúria coletiva. Antes um oceano rugidor recuara para revelar um leito de perplexidade e desconforto. Os rostos, antes contorcidos pelo ódio, agora estavam paralisados pela dúvida, os olhos saltando entre o general desfeito, o ancião impassível e o pequeno objeto que havia quebrado o mundo. A verdade não precisava mais de um porta-voz. Ela havia se manifestado como um artefato, e seu peso silencioso esmagava a todos. A inversão de poder não foi uma batalha, foi um colapso. O poder simplesmente evaporou do uniforme de Vargas e se condensou em torno daquele pequeno círculo de metal. Para o general Vargas, a praça desapareceu. O sol, a poeira, os rostos acusadores, tudo se dissolveu em um zumbido branco e ensurdecedor. Ele estava de volta a um tempo de lama e chuva, um jovem oficial aterrorizado diante de seu mentor, o comandante Elias. A bússola em sua memória era nova e brilhante, e as palavras que a acompanhavam ecoavam em sua mente com a clareza de um tiro, para que você nunca perca o norte. A traição que ele havia enterrado sob 30 anos de medalhas e mentiras irrompeu como um geyser, afogando-o em uma vergonha tão avassaladora que seus joelhos fraquejaram. O uniforme, antes uma armadura, agora era uma mortalha de chumbo, cada medalha um epitáfio para o homem que ele deveria ter sido. Ele não via mais um pária a ser condenado, mas o juiz silencioso de sua alma, o espelho que refletia o monstro que ele se tornara. Elias, por sua vez, observava o desmoronamento de Vargas com uma tristeza profunda e antiga. Não havia triunfo em seus olhos, nem a satisfação da vingança. Havia apenas a dor de um mentor que via seu aluno mais promissor finalmente confrontar a falha moral que o definira. O silêncio de Elias não era uma arma, mas um bálsamo. Ele não precisava acusar, a verdade já estava fazendo seu trabalho com uma precisão cirúrgica. Sua imobilidade era um ato de misericórdia, concedendo a Vargas o espaço e o tempo para enfrentar seus próprios demônios sem a interferência de uma condenação externa. Ele se tornara o centro gravitacional da praça, não por força ou poder, mas pela integridade inabalável que emanava dele, uma rocha contra a qual as ondas da mentira finalmente se quebravam em espuma. Helena baixou a mão lentamente, o olhar fixo no rosto do general. A verdade a atingiu não como um raio, mas como uma maré lenta e fria, inundando as ruínas de sua dor. A bússola, o olhar de Elias, o pânico no rosto do herói nacional. As peças se encaixaram com um clique terrível e definitivo. O homem que ela odiara por décadas, em quem depositara toda a culpa pela perda de seu filho, era apenas outra vítima, um sacrifício silencioso no altar da ambição de outro. Uma náusea de culpa a invadiu, a vergonha de ter sido a voz mais alta no coro da injustiça. Seus dedos se afrouxaram e a bússola caiu de sua mão, batendo na poeira com um som surdo e final, o som da queda de uma mentira. Então, o general Vargas se moveu. Foi um único passo, lento e arrastado, o som de sua bota na terra seca ecoando como um golpe de martelo na praça silenciosa. Não era o passo de um comandante, mas o de um condenado caminhando para a forca. Cada músculo de seu corpo parecia lutar contra o movimento. Mas uma força maior, o peso insuportável de sua consciência, o empurrava para uma frente. A multidão recuou instintivamente, abrindo um corredor para ele, um caminho de vergonha que levava diretamente a Elias. Ele não estava mais no controle da cena, era um prisioneiro dela forçado a percorrer a distância física que representava a distância moral entre o que ele era e o que ele fingia ser. A caminhada de 10 metros pareceu durar uma eternidade. Para Vargas, cada passo era uma década de sua vida fraudulenta. O rosto de Elias permanecia como um farol no final do túnel, inalterado, sereno, terrível em sua calma. O general via os rostos das vítimas da ponte no pó sob seus pés, ouvia os sussurros de suas próprias mentiras no vento quente. Ele estava se despindo de sua autoridade a cada centímetro. A armadura de arrogância se desfazendo até que restasse apenas o homem nu, fraco e aterrorizado. Ele não estava avançando para prender, acusar ou silenciar. Ele estava avançando para se render, para confessar, para implorar por um veredito que ele sabia que merecia, mas temia ouvir. Ele parou diante de Elias. O contraste era absoluto e devastador.
O uniforme impecável e condecorado diante do casaco puído e vazio. O poder do Estado diante da força de um único homem justo. O mundo inteiro prendeu a respiração. O silêncio tornou-se tão denso que era possível senti-lo pressionando os tímpanos. Vargas tentou erguer o olhar para encontrar os olhos de seu antigo mentor, mas não conseguiu. Seu queixo tremeu e seu olhar caiu para o chão, para a poeira que ele e Elias compartilhavam. Naquele momento ele não era um general. Era apenas um homem que havia perdido o norte há muito tempo e que finalmente encontrara seu ponto de colapso. Com um tremor que percorreu todo o seu corpo, a mão do general Vargas subiu lentamente até seu peito. Seus dedos, antes tão firmes no cabo de uma espada ou na assinatura de uma ordem, agora hesitavam, desajeitados, sobre a superfície fria de sua mais alta condecoração, a Medalha da Honra. A ironia era uma lâmina em seu coração. Aquela medalha, o símbolo máximo de sua vida pública, era a prova material de sua falha privada. Ele a havia recebido pela bravura em uma operação que só fora necessária por causa do erro que ele encobrira, o mesmo erro que destruíra Elias e custara dezenas de vidas. Desprender aquela medalha era desprender a própria mentira que o sustentava. O pequeno clique metálico do pino se soltando da túnica soou como uma explosão na praça silenciosa. Vargas segurou a medalha na palma da mão, olhando para ela como se fosse um carvão em brasa. Ele ergueu a cabeça e, pela primeira vez, lágrimas escorreram livremente por seu rosto, traçando caminhos na máscara de autoridade que se dissolvia. Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro rouco e quebrado, dirigido não a Elias, mas a todos, aos vivos e aos mortos. Este homem, começou ele, a voz embargada pela vergonha. Este homem que vocês condenaram, ele é um herói. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, uma onda de choque e incredulidade. Ele fez uma pausa, reunindo as últimas forças que lhe restavam para proferir a verdade completa, a sentença que ele mesmo se impunha. Seus olhos encontraram os de Helena. Um pedido mudo de perdão, antes de se fixarem no horizonte, como se falasse com os fantasmas que o assombravam. O responsável pela ponte, pela negligência que destruiu suas famílias. Sua voz falhou, mas ele a forçou a continuar, cada palavra um caco de vidro rasgando sua garganta. Fui eu. A confissão pairou no ar, nua, brutal e irrefutável. A catarse foi instantânea e violenta. Não houve gritos, apenas um silêncio ainda mais profundo, o silêncio do impensável se tornando real. O general Vargas ficou ali, despojado de tudo, o corpo sacudido por soluços silenciosos. A medalha caiu de sua mão frouxa, juntando-se à bússola na poeira, dois símbolos de honra, uma verdadeira, outra falsa, agora reunidos na terra. A multidão estava paralisada, processando a enormidade da revelação. O herói era um vilão, o pária era uma vítima. O mundo deles havia virado de cabeça para baixo. Em meio ao caos, silencioso, Elias deu um passo à frente. Lentamente, ele colocou a mão no ombro do homem que chorava. Não era um gesto de absolvição, nem de confronto. Era um gesto de humanidade, o reconhecimento de que, sob os uniformes e as acusações, ambos eram apenas homens, presos no terreno implacável da verdade. O toque da mão de Elias no ombro de Vargas foi um choque, uma âncora em meio ao naufrágio de sua alma. O general, ou o que restava dele, ergueu o olhar lentamente, e o que viu no rosto de seu antigo mentor não foi o triunfo da vingança, nem a frieza do desprezo, mas uma compaixão antiga e dolorosa, a mesma que um pai sentiria ao ver o filho quebrar-se sob o peso de seus próprios erros. A multidão, antes um monstro de fúria, agora era uma assembleia de fantasmas. Testemunhas silenciosas de uma verdade que os esvaziara de todo julgamento. O silêncio na praça não era mais de expectativa, mas de luto. Um luto pela inocência perdida, pela fé traída e pela justiça que chegara tarde demais, deixando todos, acusadores e acusado, culpados de alguma forma. A redenção começava não com um perdão, mas com o reconhecimento de uma dor compartilhada, um sofrimento que unia o herói caído e o pária reerguido em uma fraternidade trágica e inescapável. Helena sentiu a confissão de Vargas como uma punhalada em seu próprio peito. O ódio que a sustentara por 30 anos, a certeza que dera forma à sua dor, desmoronou em um instante, deixando-a em queda livre em um abismo de culpa. O rosto de Elias, que ela havia amaldiçoado em suas preces noturnas, agora se sobrepunha ao do seu próprio filho perdido. Ambos vítimas da mesma correnteza de mentiras,
Ela olhou para suas próprias mãos, as mãos que haviam apontado, que haviam ajudado a tecer a coroa de espinhos para um homem inocente. As lágrimas que agora escorriam por seu rosto não eram mais de luto pela sua perda, mas de vergonha por sua cegueira. Ela havia sido a voz mais alta da injustiça, o instrumento mais afiado da dor de Elias, e essa constatação era um fardo mais pesado do que a própria tragédia que a originou. Seu grito, que iniciara o ato final, agora ecoava em sua mente como sua própria sentença. A onda de choque que atravessou a multidão se transformou em um murmúrio baixo e envergonhado. Homens que antes cuspiam insultos agora desviavam o olhar, incapazes de encarar a figura serena de Elias. Mulheres que haviam clamado por sangue agora se abraçavam aos filhos, como se para protegê-los da contaminação de sua própria injustiça. Eles haviam participado de um ritual de sacrifício, e a revelação de que o cordeiro era inocente os transformava a todos em carrascos. A raiva, antes um fogo que os aquecia e unia, agora se voltava para dentro, uma brasa de remorso que queimava a consciência de cada um. Eles não haviam sido apenas enganados por Vargas, haviam sido cúmplices voluntários, ávidos por um culpado que lhes permitisse organizar sua dor em uma narrativa simples de bem e mal. A verdade, em sua complexidade brutal, os deixara nus e desamparados. Elias retirou a mão do ombro de Vargas e deu um passo à frente, seu corpo frágil projetando uma sombra imensa sob o sol do meio-dia. Ele não olhou para o general, mas para a multidão, para os rostos que agora o encaravam com uma mistura de medo e reverência. Sua voz, quando falou, não era a de um juiz, nem a de uma vítima, mas a de um professor paciente explicando uma lição difícil. A verdade, disse ele com uma calma que cortava a alma, não precisa de um uniforme para ser reconhecida. Ela apenas espera, e seu peso, com o tempo, quebra todas as correntes e todas as coroas. As palavras não ofereciam consolo nem condenação, apenas um fato imutável, uma lei da natureza moral que se aplicava a todos ali presentes. Ele não estava se absolvendo nem culpando ninguém. Estava simplesmente fechando um ciclo, devolvendo a ordem a um universo que havia sido virado do avesso pela mentira. Ao som da voz de Elias, Vargas pareceu encolher ainda mais. Ele finalmente conseguiu erguer o rosto e seus olhos vermelhos e inchados encontraram os de seu antigo mentor. Neles não havia mais o general, o herói, o estrategista. Havia apenas um homem perdido, um jovem cadete que se desviara do caminho há muito tempo e que só agora, velho e quebrado, encontrava a coragem para admitir que estava perdido. Ele abriu a boca, um som gutural e inarticulado escapando de seus lábios, a tentativa frustrada de uma desculpa que era grande demais para ser contida em palavras. Sua rendição era total, não uma manobra tática, mas o desarmamento completo de uma alma que não aguentava mais o peso de sua própria armadura. Naquele olhar, Elias viu a verdadeira punição de Vargas. Não a perda de sua patente ou de sua honra pública, mas a vida inteira que ele passara em exílio de si mesmo. Os soldados que antes seguravam Elias com brutalidade agora permaneciam imóveis, como estátuas de sal. Seus rostos, antes máscaras de obediência cega, agora exibiam uma confusão profunda. O homem que eles foram treinados para venerar como a personificação da lei e da ordem era um criminoso confesso. O velho que eles haviam sido ordenados a tratar como lixo era um herói. A cadeia de comando que definia seu mundo havia se rompido, deixando-os à deriva em um mar de incerteza moral. Um deles olhou para suas próprias mãos como se elas fossem estranhas, as mesmas mãos que haviam empurrado um homem justo a mando de um mentiroso. A revelação não havia desmascarado apenas o general, havia exposto a fragilidade de todo o sistema de autoridade que ele representava, um sistema que podia ser tão facilmente corrompido pela falha de um único homem. Movida por uma força que parecia vir de fora dela, Helena caminhou para o centro da praça. Cada passo era uma penitência. A multidão abriu caminho para ela em um silêncio reverente. Ela não olhou para ninguém. Seu foco estava inteiramente nos dois pequenos objetos que jaziam na poeira, símbolos da verdade e da mentira que haviam governado sua vida. Com uma delicadeza que contrastava com a fúria de antes, ela se ajoelhou. A poeira sujou seu vestido de luto, mas era uma mancha que ela sentia que merecia. Seus dedos trêmulos tocaram primeiro o metal frio e honesto da bússola e depois a superfície lisa e enganosa da medalha. Ela os pegou, um em cada mão, sentindo o peso desigual da honra verdadeira e da honra fabricada. Eram apenas objetos, mas em suas mãos continham a história inteira de sua comunidade. Ela se levantou e caminhou até Elias, parando diante dele. Não havia mais distância entre eles.
Apenas o ar pesado de 30 anos de injustiça. Ela estendeu as duas mãos, oferecendo os objetos não como uma devolução, mas como uma confissão. Seus olhos, agora limpos pelo choro da vergonha, buscaram os dele. Perdão. Comandante, ela sussurrou, a palavra comandante sendo a única reparação que ela podia oferecer. Uma restituição da identidade que eles haviam roubado dele. O uso do título foi um ato de reconhecimento público, uma correção verbal da história, dita pela mesma voz que, momentos antes, havia gritado a mentira. Para Elias, aquele título, vindo dela, valia mais do que qualquer cerimônia oficial ou decreto governamental. Era o som de sua dignidade sendo devolvida, não por um general, mas por uma mãe em luto que finalmente encontrou a paz. Elias olhou para as mãos estendidas de Helena. Com um gesto lento e deliberado, ele pegou a bússola, seu peso familiar, um conforto em sua palma. Ele assegurou por um momento o símbolo de seu norte interior, agora publicamente reconhecido. Então ele olhou para a medalha na outra mão dela, o emblema da traição de Vargas. Com um leve aceno de cabeça, ele gentilmente fechou os dedos de Helena sobre a medalha. Isto não me pertence, disse ele, sua voz suave, mas firme. Pertence à história que precisamos corrigir. Com esse gesto, ele rejeitou o símbolo do poder corrompido e, ao mesmo tempo, deu a Helena um papel na reparação. Ele não a perdoou com palavras, mas com uma ação que a incluiu no processo de cura, transformando-a de acusadora em guardiã de uma parte da verdade. Então, Elias se virou para Vargas, que ainda estava paralisado pela vergonha. Com uma força que parecia impossível para seu corpo frágil, ele estendeu a mão e ajudou o general a se levantar. A imagem chocou a multidão até o âmago. A vítima amparando seu algoz, a dignidade erguendo a desonra. Não havia mais hierarquia, nem patentes, nem prisioneiros. Havia apenas dois homens velhos, unidos pelo peso de uma única tarde de chuva e lama, 30 anos no passado. Elias não o conduziu em direção ao carro oficial ou aos soldados. Em vez disso, ele o guiou passo a passo para longe do centro do julgamento em direção a um banco de madeira simples, sob a sombra de uma árvore antiga, um lugar de descanso, longe dos olhos acusadores do sol e dos homens. Eles se sentaram lado a lado, em silêncio. A praça inteira observava, mas a uma distância respeitosa. O drama havia acabado. O que restava era algo mais quieto, mais profundo e infinitamente mais humano. Os soldados permaneceram em seus postos, mas suas armas pareciam agora adereços inúteis. A multidão não se dispersou, mas também não se aproximou. Eles testemunhavam o início de algo para o qual não tinham palavras, a lenta e dolorosa reconstrução de um mundo. Naquele banco, sob a sombra da árvore, o poder não era mais medido em medalhas ou ordens, mas na capacidade de um homem sentar-se ao lado daquele que o destruiu e compartilhar o silêncio. A redenção não era um evento único, mas um processo, e ele havia acabado de começar, não com um veredito, mas com um simples ato de sentar-se junto. Os meses que se seguiram à confissão na praça não trouxeram o barulho de uma revolução, mas o silêncio de uma profunda e lenta metamorfose. A poeira daquele dia assentou, e com ela a fúria cega da comunidade. A praça, antes um palco para a vergonha, tornou-se um espaço de quietude e reflexão. As investigações oficiais, impulsionadas pela renúncia e pelo testemunho irrefutável de Vargas, correram como um rio que finalmente encontra seu leito correto, limpando as margens sujas da história. O nome de Elias foi oficialmente limpo de toda a culpa, e as famílias das vítimas, incluindo Helena, receberam não apenas a indenização do Estado, mas a verdade que lhes fora negada por 3 décadas. A justiça formal era o esqueleto da reparação. A cura da alma da comunidade, no entanto, seria um processo muito mais íntimo e demorado, construído não sobre decretos, mas sobre gestos diários de reconhecimento e respeito. O general Vargas desapareceu e em seu lugar surgiu apenas Vargas, um homem de ombros curvados, despido de seu uniforme e de sua arrogância. Ele não deixou o vilarejo, como todos esperavam. Em vez disso, fincou raízes na terra que havia envenenado com sua mentira. Sua penitência não foi a de um prisioneiro, mas a de um construtor. Trocou a caneta que assinava sentenças por ferramentas que erguiam paredes. Suas mãos, antes macias e acostumadas a luvas, tornaram-se ásperas e calosas. Ele trabalhou na reconstrução da nova ponte, não como um supervisor, mas como um operário entre os outros, misturando cimento, carregando pedras, oferecendo seu suor como a única moeda de valor que lhe restava. Ele não pedia perdão com palavras, pois sabia que as palavras haviam sido sua arma de traição.
Ele pedia perdão com cada tijolo assentado, com cada gota de suor que caía na poeira, construindo fisicamente a conexão que ele havia destruído moralmente. Elias, por sua vez, não se tornou um herói celebrado com estátuas ou discursos. Sua transformação foi mais sutil e muito mais poderosa. Ele se tornou o centro silencioso da comunidade, uma bússola moral viva. As pessoas não o procuravam para ouvir histórias de guerra ou para pedir conselhos estratégicos, mas simplesmente para estar em sua presença. Um aceno de cabeça seu no mercado, um olhar sereno de sua varanda, um simples bom dia trocado na rua. Esses pequenos atos se tornaram rituais de reafirmação da integridade da vila. Ele não aceitou nenhuma honraria ou cargo. Sua recompensa era a paz que ele via retornar lentamente aos rostos de seus vizinhos. Sua dignidade, antes uma fortaleza interior e invisível, agora irradiava, e as pessoas se aqueciam nela, aprendendo que a verdadeira força não reside no barulho do poder, mas na resiliência silenciosa da verdade. Com o tempo, a praça se tornou o coração pulsante da nova comunidade. Onde antes havia um círculo de ódio, agora havia um parquinho para as crianças, cujos risos preenchiam o ar que um dia fora sufocado por insultos. A árvore antiga, sob cuja sombra a redenção começara, tornou-se um ponto de encontro, um lugar onde os mais velhos contavam histórias, não sobre a tragédia, mas sobre a importância de nunca perder o norte. O banco de madeira, antes um assento para dois homens quebrados, transformou-se em um símbolo. Era o lugar onde a verdade e a mentira haviam se sentado lado a lado e encontrado um caminho para a paz. O ambiente não apenas mudou, ele foi curado, cada centímetro de terra ressignificado pela memória de uma justiça que não veio da lei dos homens, mas da força inevitável da consciência. Numa tarde de outono, anos depois, o cenário se repetiu, mas despido de todo o drama. Elias e Vargas, agora dois anciãos cujos rostos eram mapas de suas jornadas, estavam sentados naquele mesmo banco. O silêncio entre eles não era pesado, mas confortável, a linguagem de quem já disse tudo o que precisava ser dito. O sol, agora ameno, filtrava-se pelas folhas, pintando manchas douradas em suas roupas simples. Vargas, com um movimento lento e ensaiado, tirou do bolso a velha bússola de latão. A peça brilhava, limpa e polida, cuidada como uma relíquia. Ele a estendeu para Elias a palma da mão trêmula, não por fraqueza, mas por reverência. Era um gesto de devolução final, a entrega do símbolo que o guiara em sua longa e dolorosa jornada de volta a si mesmo, um reconhecimento de que a bússola e a honra que ela representava sempre pertencera a um só homem. Elias olhou para a bússola na mão de Vargas e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Ele a pegou, sentindo o peso familiar e reconfortante do latão em sua palma. Por um instante, seus dedos traçaram as bordas gastas, o vidro trincado, a agulha que ainda teimava em apontar para o norte. Ele não olhou para ela como quem recupera uma propriedade perdida, mas como quem se despede de um velho amigo cuja missão fora cumprida. A bússola o havia guiado através da escuridão de seu exílio interior, mas agora, na luz daquela tarde tranquila, ele não precisava mais dela. Sua direção não era mais um ponto cardeal, mas um estado de paz, uma integridade que se tornara parte dele, tão natural quanto sua própria respiração. A bússola havia servido ao seu propósito, lembrar ao mundo o que era a verdadeira honra. Então, com uma lentidão que parecia conter o peso e a sabedoria de uma vida inteira, Elias fez um último gesto. Ele pegou a mão de Vargas e, com uma delicadeza paternal, colocou a bússola de volta em sua palma. Ele não a soltou. Em vez disso, fechou os dedos de Vargas sobre o metal frio, envolvendo a mão dele com as suas duas. O gesto era uma transferência, não de um objeto, mas de um legado. Seus olhos se encontraram, e no olhar de Elias não havia perdão, pois o perdão já havia sido dado e recebido em anos de silêncio e trabalho compartilhado. Havia algo mais profundo, um comando final. Um comando para que Vargas agora fosse o guardião daquela direção, para que ele se lembrasse todos os dias que o norte mais importante não é aquele que se encontra em um mapa, mas aquele que se carrega com dificuldade e honestidade dentro do peito.